Olá, gateiros e gateiras, tudo bem? Estamos aqui gravando mais um episódio do nosso Miaucast, o podcast da Toca dos Gatos. Meu nome é Candice Garcia, eu sou médica veterinária preventiva com especialização em medicina felina. Temos uma clínica chamada Toca dos Gatos, a primeira e única exclusiva para gatos em Aracaju, Sergipe. Quem acompanha o nosso canal viu que os 2 últimos episódios eu conversei com a doutora Marta, que é a nossa cardiologista, e com a doutora Camila, que é a nossa anestesista. E hoje nós vamos fazer o nosso primeiro podcast em trio, ou seja, vamos ver qual é a nossa eterna briga entre a anestesia e o coração. Estou aqui com as 2 convidadas, doutora Marta e doutora Camila. Mais uma vez, muito obrigada pelo aceite do convite, estarmos aqui. Vamos bater um bate-papo, né? Diz a lenda, né, que há uma briga aí entre anestesia e coração. Vamos levantar a bandeira branca e vamos trabalhar juntas, né, para que tudo corra bem durante a anestesia, durante o procedimento cirúrgico e que o coração e anestésico andem ali juntinhos e de bem com a vida. Então, a gente vai começar com o pré-operatório. Quais exames cardiológicos são necessários para que uma cirurgia corra dentro da tranquilidade, da normalidade, sem intercorrências? Quem vai falar primeiro? Doutora Camila. Doutora Candice, é de extrema importância, né, que nossos pacientes, né, realizem tanto o eletrocardiograma, que vai ver a atividade elétrica do coração, certo? Como também o ecocardiograma, que vai ver a estrutura, né, do coração, né, esclarecer se vai ter alguma patologia estrutural, certo? E frisando, né, vocês já devem ter conversado sobre isso, que os gatos, eles praticamente não apresentam sintomas. Na maioria das vezes, nenhum sintoma, né? E já tem, né, alguma cardiopatia. Com certeza. A gente já conversou, né? Algumas raças específicas já vêm. Tem as doenças congênitas, as genéticas. Então, doutora Marta, faça aí seu complemento dos exames necessários, conforme a idade, conforme o caso. Isso, como a gente sempre conversa, né, eu e os nossos colegas anestesiologistas aqui com a doutora Camila, a importância do eletrocardiograma, né, são os exames mais solicitados, porque a gente ainda tem que fazer a verificação da pressão arterial para poder ver, aí avaliar a hemodinâmica, mas é um parâmetro que o anestesiologista consegue fazer no felino com muito mais tranquilidade ali durante o procedimento anestésico, né? Então, com relação ao eletrocardiograma, eu até brinco, porque tem pessoas que perguntam qual o mais importante, o eletro ou o eco. E eu costumo dizer, gente, não existe um exame mais importante. São exames que se complementam e aí a gente vai pegar esses resultados e analisar ali diante da situação para ver qual o melhor protocolo o anestesiologista ele vai empregar para poder ter uma anestesia o mais segura possível. Então, qual a importância do eletrocardiograma? É importante a gente enfatizar aqui que o eletrocardiograma ele é importante para todos os pacientes, independente da idade, independente do procedimento anestésico que ele vai fazer. Porque tem pessoas que acreditam que só precisa quando vai para a cirurgia. E não, às vezes o paciente precisa ser anestesiado para fazer uma tomografia, para fazer uma otoscopia, né? Enfim, alguns exames mais invasivos que ele também precisa ser anestesiado. Né? Então, a intercorrência pode acontecer durante a anestesia, mesmo que não ocorra a cirurgia. Então, a importância dele é porque a gente vai avaliar a atividade elétrica desses pacientes e a gente consegue identificar o padrão de normalidade para o eletrocardiograma daquele paciente antes dele receber um anestésico, um protocolo anestésico. Por quê? Qual é a importância disso? Então, os canais, né, vamos falar assim, os locais onde os anestésicos vão agir são os locais também onde ocorre a condução elétrica ali no coração. Então, por isso que é importante. Se eu tenho um gatinho que tem um ritmo dentro da normalidade, o anestesiologista, na hora que ele pegar os exames pré-operatórios, ele vai identificar que está dentro da normalidade. Então, ele vai ter
uma gama, né, de protocolo anestésico maior para poder utilizar naquele paciente. Mas se eu pego um paciente que já apresenta uma alteração basal ali no exame pré-anestésico, que apresente uma arritmia, que apresente extrasístoles ventriculares, ou que apresente distúrbios de condução, né, bloqueios. Então, quando o anestesiologista ele pega esses exames, ele já sabe que vai ter que utilizar protocolos específicos. Para quê? Porque se utilizar alguma droga, ele pode induzir o coração. O anestesiologista não, a droga pode induzir o coração a uma parada, a um bloqueio total, e aí fica difícil, às vezes, de fazer a condução, a reversão, tá? Então, a maior indicação do eletrocardiograma é para isso, para a gente saber o ritmo de base desse paciente. Porque, às vezes, né, vamos supor, uma urgência, uma emergência, não tem muito tempo de fazer exames pré-operatórios. Então, a gente entra com o paciente, identifica um ritmo anormal, tem que tratar, só que você não sabe o que era o basal para esse paciente, o normal. Justamente. Não é, doutor? Então, eu acho que esse aí é a maior questão da nossa assim, insistência nos exames pré-operatórios. E muitas vezes, né, o paciente, quando a gente identifica algum problema, né, no coraçãozinho, a gente tem que chamar a doutora Marta, né, para tratar primeiro esse paciente, estabilizar e depois sim a gente pensar em uma cirurgia, um procedimento cirúrgico, né? Ou até nos procedimentos que vulgarmente a gente acha que é mais simples, que não vai dar problema, que são os exames de imagem, né? Muitas vezes o gato, né, é um pouquinho bravo, não deixa manipular, e a gente precisa também sedar esses felinos, né, para estar realizando esses exames, né? E é, sim, necessário os exames pré-operatórios, principalmente os cardiológicos, antes, né, de pensar em sedar mesmo esses animais, certo? Então, não subestimem, né, um raio-x, um ultrassom, ou coleta de algum material, de citologia. Precisou fazer sedação? É indicado a gente fazer todos os exames pré-operatórios, certo? Todos os fármacos, né, eles vão deprimir o coração. A gente tem exceção de alguns que causam menos prejuízo ao coração e vai depender também da patologia cardíaca, né? Tem aqueles casos, né, daqueles gatos mais irracíveis que a gente precisa sedar para fazer manipular o exame, né? Então, ou seja, a gente não tem como fazer o exame antes de sedar. Então, esses aí a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, sim, com certeza, porque o próprio estresse já faz com que esse coração esteja, a maioria das vezes, descompensado, né? Um ataque cardíaco, alguma coisa, então o nosso cuidado tem que ser maior. Mas é aquela coisa, infelizmente, esses casos a gente precisa, porque ou a gente vai, ou o gato vai morrer de um ataque cardíaco ali, ou a gente vai ser triturado pelo tem situações e situações. Pode né? falar. Quando o gato é um gato que dá para administrar medicação via oral em casa, né? A gente dá para mandar manipular a medicação, para ele já vir mais calmo para o consultório e realizar esses exames. Né? Mas quando o gato é difícil até para administrar medicação oral, complica. A gente pega cada paciente bravo, né, Candice? Infelizmente, temos que não se ajudam, E né? aí a gente tem que correr o risco para o bem do paciente. Isso, né? Não é uma situação que a gente gosta, né? Mas que tem que ser realizado, né? E tem que realmente correr o risco. Não é a situação do dia a dia, mas é a exceção da regra. Eu acho que esse ponto foi muito bem colocado, porque realmente são exceções, né? Não são as regras. Tem pacientes que são muito agressivos. E até por questão de segurança nossa, do tutor também, porque às vezes ele não diferencia, ele é agressivo com todos. E principalmente para a segurança dele. Sim. Porque isso que você falou é muito importante. O nível de estresse muito alto, né, leva a uma liberação ali de catecolaminas, adrenalina, tudo, e ele pode realmente ter uma parada cardiorrespiratória. E isso não é mito, isso é real. É verdade. O outro ponto é que muitas pessoas, às vezes, quando
eu digo, olha, vai precisar sedar, a gente conversa, tudo, e faz, mas não está fazendo uma avaliação no coração, então como é que você vai avaliar se está sedado? E eu costumo dizer, olha, a condição ideal é que ele ficasse tranquilo, até para a gente poder ter uma frequência ali mais baixa, né? Uma frequência assim dentro do padrão para ele. Mas às vezes não é possível. Entre eu fazer um exame, imagine, né? Você fazer um exame cardiológico com um animal extremamente agitado, se sacudindo, querendo morder, eu não vou conseguir avaliar nada. E o risco de fazer um exame dessa forma é ruim para o animal e para o diagnóstico também. A gente não tem segurança em emitir um diagnóstico de um laudo de eletrocardiograma, por exemplo, com uma frequência muito alta, porque isso leva a alterações hemodinâmicas e interfere em tudo, tanto no eletro como no eco. Então, nesses casos, por segurança de todos, principalmente do paciente, a indicação é sedar, mesmo sem antes conseguir fazer o exame, a avaliação. Mas aí a gente, às vezes, não consegue fazer um exame clínico. Às vezes, a gente precisa sedar para fazer um exame clínico. E quem tem os gatinhos que são bravos, sabe que gato bravo ninguém chega perto, né? Não chega mesmo. Às vezes a gente precisa sedar para fazer uma coleta de sangue. Uma coleta de sangue, isso. Não tem como. Então, é o que eu digo, a rotina? Não, mas às vezes é necessário. Às vezes é. E aí tem que conhecer, né, o que cada fármaco vai causar, né? Se coleta um sangue, né, tem determinados fármacos que vai causar anemia, né, vai aumentar a glicose, né, já no coraçãozinho, muitos fármacos que a gente faz, né, diminui a frequência cardíaca, né, então tem que conhecer, ter o conhecimento de toda a farmacologia, né, para estar aplicando a clínica também. Exato, exatamente. Posso falar um pouquinho do ecocardiograma? Com certeza. Pronto, então, com relação ao ecocardiograma, como nós até já falamos no episódio anterior, né, assistam quem não assistiu. Então, com relação ao ecocardiograma, nós falamos, é um ultrassom do coração, né, a gente utiliza um software específico com uma sonda específica, e a gente vai avaliar a estrutura do coração e a função dele também. Para o anestesiologista é importante para poder saber como é que está, né, esse coraçãozinho funcionando, se tem alguma disfunção e, com certeza, isso vai auxiliá-lo também no protocolo anestésico que ele vai utilizar. Né? Então, se é um paciente que já tem, por exemplo, que nós comentamos bastante, uma cardiomiopatia hipertrófica, se já tem alteração da função, com certeza é um paciente que precisa ser avaliado, né? Às vezes muda dose, né? Muda o protocolo para poder fazer uma anestesia com mais segurança. Com certeza. E aí, outra coisa que é importante falar, fiz os exames pré-operatórios. Mesmo assim, né, doutora? O paciente evoluiu para o óbito. Então, eu gosto sempre de fazer analogia com a cardiologia humana, com a anestesiologia humana. Nenhum exame ele exclui o risco. O risco vai existir e você pode falar bem com mais propriedade do que eu. O risco, ele existe. Só que com esses procedimentos pré-anestésicos, né, esse cuidado, a gente consegue minimizá-los consideravelmente. Com certeza. O que eu falo para o meu paciente? Tem todos os exames, está todo bonitinho, está tudo dentro da normalidade, né? Isso. Considerada lá dos padrões que existem. O risco, ele existe? Existe. Todo tutor assina um termo de ciência, né? Porque existe um risco, é mínimo. E o que eu falo? Nós temos aparelhos, nós temos fármacos, nós temos mão de obra especializada para reverter e amparar toda a situação. Mas, infelizmente, às vezes não depende só da gente, né? Existe um ser maior que comanda tudo e, né, se for o caso e se for a hora daquele gatinho partir, infelizmente partiu, mas com a consciência de que a gente fez e se preparou para oferecer tudo oferecer o melhor para que não acontecesse, mas às vezes acontece, né? Em relação à reação medicamentosa, né? Tem sim o risco de reação a fármaco, né? Anestésico. Sim, existe alergia, né? Sim. Fármaco. Tem outros efeitos adversos também, né? Mas hoje a gente trabalha na anestesia moderna, né?
com anestesia multimodal. O que é anestesia multimodal, né? A gente utiliza vários fármacos, né? Mas todos eles em doses baixas para oferecer menos risco, né? Em relação a ter alguma reação medicamentosa, a depressão cardíaca também, né? Há algum prejuízo renal, hepático. Então, a gente utiliza várias drogas, mas em dose bem baixa, para a gente não ter esse risco, né? Tão grande como a gente tinha antigamente, né? E existe aqueles casos que a gente chama o caso da emergência, né? Que o gato precisa entrar em cirurgia e não dá tempo de fazer nenhum exame. E é onde a gente faz o peso, né? E a medida. O que é mais importante. Esperar. Pode esperar, não pode esperar, botamos na mesa, arriscamos. Então, isso é tudo feito num conjunto, né? Junto com o tutor, para ver o que for melhor. E o pior é que é bem corriqueiro, né? Essa situação. Porque os felinos não demonstram. Quando vão demonstrar, já está numa situação bem grave. Exatamente. Né? Aí chega para a Candice, já naquela Candice, não sei o que está acontecendo. Meu gatinho está sem comer, não se mexe para nada. E aí pronto, quando vai descobrir o diagnóstico, já tem que entrar para a mesa de cirurgia. Né? E aí foi o caso de um gatinho, né, que chegou numa emergência de obstrução urinária. A gente precisou fazer uma cirurgia. Ele tinha alguns exames de sangue. Um gatinho obeso. Obeso, idoso, né? Precisou fazer a cirurgia de uretrostomia. E depois que a gente foi ver que ele tinha uma cardiomiopatia hipertrófica. Né? E infelizmente ele veio a óbito. E só o fato, né, fez a uretrostomia, né? Retirou o pênisinho dele, só para explicar um pouquinho melhor, né? E aí começou a urinar mais, né? E só o fato de urinar mais já descompensou o coração. É um órgão delicado. Então, às vezes, não é só anestesia, né? O procedimento, o paciente. Né? A anestesia não é o vilão de tudo, gente. Não. Agora, eu queria, já que a gente está falando sobre isso, doutora, e o pós desses pacientes? A importância, assim, que é uma coisa que a gente sempre fala do pré. Durante vocês estão lá monitorando, tudo certinho. Mas e o pós? Será que o tutor já parou para pensar sobre a importância do pós também? Né? Analgesia, tem que seguir isso. Tudo isso tem que seguir assistido, né? A Toca dos Gatos tem um internamento, então a gente dá todas as orientações, como foi o operatório, né? E passa algumas coordenadas, né? Mas tem que ter assistência, acompanhamento de perto do paciente e em casa também, quando esse animal tiver alta, né? Tem que ser feitas as medicações corretas, né? De forma certinha, no horário certo, né? E todas as recomendações que são dadas pelo cirurgião e pelo anestesista, né? Com certeza. Nos casos, só um adendo, né? Nos casos dos pacientes cardiopatas que precisam e que já fazem uso de medicação e precisam ir para a cirurgia, às vezes a gente pede um acompanhamento um pouquinho a mais, né? Porque justamente essa questão da cirurgia, utilização das drogas anestéticas, isso muda, altera a hemodinâmica do paciente e às vezes é suficiente, como a doutora falou, para poder descompensar a parte cardiológica. Então, a gente termina acompanhando um pouquinho mais para poder liberar esse paciente com mais segurança para casa. Isso é importante também. Com certeza. Né? Que na verdade, a importância de analisar cada paciente dentro da sua individualidade. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Não é receita de bolo, como a gente fala. Não é 1 e 1 mais 2. Exato. 1 e 1 são 2. E se a gente não sabe que o paciente tem uma condição prévia, né, no coraçãozinho dele, então a gente não tem como fazer um planejamento adequado, né, principalmente pós-cirúrgico. Isso, exatamente. Exatamente, perfeito. É isso, meninas. Eu fiquei aqui só de ouvinte, intermediando a briga eterna. Nada de briga, Andamos juntas. Tudo é um conjunto. Veja como é bonito, né? Aqui estamos numa junta médica veterinária, né? Isso é muito importante. Clínica de felinos, a cardiologista, a anestesista, e é muito bonito isso. Eu acho que as coisas estão se modernizando cada vez mais. Cada vez mais vocês estão mais exigentes,
E a gente está atrás sempre do melhor e do mais confortável para o seu filho. É isso aí. Hoje eles são parte da família e são considerados filhos. E graças a Deus que a veterinária está se modernizando e acompanhando, né? Certeza. Eu acho que hoje em dia a gente tem praticamente tudo da medicina humana já dentro da medicina veterinária. Alguma exceção ou outra, um exame muito mais complicado, mas hoje a gente já tem uma tomografia, a gente já tem uma ressonância magnética, né? Sim, com certeza. Então dá pra gente saber tudo aí e o paciente ter um diagnóstico certo, né? E ter um tratamento adequado. Vida, um tratamento adequado. Sim, com certeza. Então, meninas, bandeira branca. Claro. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Eu acho que ficou muito bonito aqui o nosso bate-papo, né? E espero que os tutores aproveitem aí e continuem seguindo o nosso canal. Eu quem agradeço. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Inaugurando esse quadro, a três. Eu acho que essa casadinha foi muito boa, né? Além do nosso dia a dia, né, doutora? A gente discute, às vezes, alguns a gente conversa casos, muito. alguns protocolos. E, como eu falei anteriormente, o paciente é quem é o maior beneficiado com certeza. nisso aqui. Viu? E Muito nós, obrigada. Beneficiadas pelo beneficiamento dele. Ficamos todas felizes. Com certeza. Coração a mil, transbordando paixão, que é uma paixão esses gatos, né? Eu sou suspeita para falar. Mas é isso, né? Cada caso que a gente consegue resolver, cada cirurgia que tem sucesso, a gente vibra. E... Cada vida que é salva é muito importante. Exatamente. E lembrando, né, sempre que acontece alguma coisa com os nossos gatinhos, né, nossos pacientes, é um erro da equipe toda, né? Não existe vilão exatamente. Né? Não. É a equipe toda. A culpa não é só do anestesista. Vamos lá, né, gente? Brincadeira, gente, brincadeira. Né? A gente ama os anestesistas. Amo tanto que... Você precisa de mim, Marta. Eu preciso da outra, eu preciso dessa. Com certeza. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Beijo. Tchau, gente.